Apresentar sobre a linguística textual no Brasil. Meu nome é Maria Rafaela e o nome dela é Regina. A linguística textual é um mecanismo possível para análise de textos, ao contrário das correntes estruturalistas, em que o foco principal era a forma e a estrutura do texto. A linguística textual volta-se para uma prática especializada em analisar construções ideológicas e comunicativas de um texto, estabelecendo interação social. Para que haja interação entre o emissor e o receptor, eles precisam estar interligados no contexto histórico. Os estudos da linguística textual só chegaram ao Brasil entre o final dos anos 70 e início dos anos 80. Acredita-se que esse surgimento tenha vindo de dois pontos. O primeiro, pela publicação de 3 obras: a Semiótica Narrativa e Textual, Linguística e Teoria e Pragmática Linguística e Ensino do Português. E o segundo ponto, pelas pesquisas desenvolvidas na Unicamp, na área da semântica argumentativa. Koch apresenta a linguística textual no Brasil em 3 momentos. Até a metade dos anos 80, quando são publicadas as obras introdutórias desse novo ramo, culminando na primeira mesa redonda no Encontro Anual da Sociedade Brasileira, SBPC, do qual participaram Marcuse, Ney e Koch, em que o tema principal era a coesão. No início dos anos 80, segunda fase, os pesquisadores mudaram sua preferência por tema, ou seja, da coesão para a coerência. E atualmente esses estudos voltam-se para uma prática especializada, uma prática perspectiva socio-interacional, promovendo o intercâmbio com outras áreas das ciências humanas. Vou falar sobre a evolução da linguística textual. No primeiro momento, nós temos a análise transfrágica. O que foi a análise transfrágica? A gramática da frase apresentava algumas lacunas incompletas. E a análise transfrágica, ela veio para solucionar esse problema de frase. Por quê? Porque a análise transfrágica, ela estuda a sequência coesiva do texto. No segundo momento, nós temos as gramáticas textuais, que é um estudo sobre a coerência do texto e os fatores que determinam essa coerência, ou seja, a competência textual do falante. No terceiro momento, nós temos as teorias do texto, que estudou o contexto pragmático do texto, funcionamento, produção e compreensão dos textos em uso. Entre os principais teóricos, nós podemos citar Marcuse, porque ele deu uma definição atual sobre a linguística textual. Ele falou que a linguística textual é uma disciplina de caráter multidisciplinar, dinâmica e funcional e processual, que considera a língua como não autônoma nem sob nenhum aspecto formal. Já Koch, ele falou que todos o usuário da língua possui essas habilidades, que pode ser denominada competência textual, e poderia justificar ela, então, como a elaboração de uma gramática textual, ou seja, verificar do que faz com que um texto seja um texto, levantamento de critérios para a delimitação do texto e a diferenciação de várias espécies de textos existentes. Nós podemos falar também de dois atuais, que são Dragan e Dressler, que eles se dedicam a alguns critérios que são principais para eles, ou padrões de textualidade do processo cognitivo do texto. E eles apontam como critérios de textualidade a coesão e a coerência, que estão centrados no texto: a informatividade, a situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade e a citabilidade, que estão agora centrados no usuário. Apresenta a linguística textual no Brasil em 3 momentos. Até a metade dos anos 80, quando são publicadas as obras introdutórias desse novo ramo, culminando na primeira mesa redonda na área da coesão e coerência na teoria do texto, em 1984, no Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, da qual participaram Marcuse, Ney e Koch. Eles focavam mais a coesão. Já no segundo momento, no início dos anos 90, os pesquisadores mudaram sua preferência de estudo da linguística textual, da coesão para a coerência. E atualmente, eles voltam-se para uma perspectiva socio-interacional, promovendo o intercâmbio com outras áreas das ciências humanas.
Assim, o texto reconhecido como unidade de análise pode ser interpretado como uma unidade de linguagem em uso e também pode ser definido como uma unidade de semântica, ou seja, uma unidade de sentido. Desta forma, tanto as pesquisas sobre textos escritos como as que ocupam da construção e elaboração de textos falados vêm ocupando um lugar de destaque com os estudos das universidades do país, quer estaduais, quer federais, quer particulares, e vem dando origem a um acervo bibliográfico respeitado, tanto em termos qualitativos quanto em termos quantitativos.